Querido, abra vossas Bíblias na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, 16 ao 17. Glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor nesta noite, pois Ele se faz presente aqui neste lugar. Glória a Deus. Amém? A palavra de Deus, ela diz: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muitos se contaminem. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Glória a Deus. Pai Santo, Pai querido, nesta noite estou eu aqui diante da Tua presença mais uma vez, ó Deus. Estou aqui em cima desse Teu altar, lugar, Senhor, aonde, Senhor, é um lugar santo, Senhor, aonde, Senhor, eu tenho que tirar, Senhor, os meus pecados para poder estar aqui em cima, Senhor, para que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha habitar sobre a minha vida, Pai. Que Teu Espírito seja louvado e o Teu nome seja honrado na face da terra nesta noite. Senhor, que Teu Espírito me conduza nas Tuas palavras nesta noite, ó Pai. Senhor, que esta noite o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja em cima do altar aqui nesta noite, Senhor, para me conduzir com as Tuas palavras nesta noite. Senhor, e unge, Senhor, os ouvidos da Tua igreja, da Tua santa noiva nesta noite, ó Pai. Que um dia vai encontrar contigo no reino da glória, Pai, para que possa ouvir a Tua palavra. Abre a mente para que possam entender e sair daqui com o coração cheio das Tuas palavras nesta noite, Pai. É isso que eu te peço em nome de Jesus. E a igreja se sente glorificando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amados, o texto ao qual nós lemos nesta noite, nós vamos falar aqui sobre um pouco aqui sobre o jovem Esaú. Porque nós sabemos que ele é o irmão gêmeo de Jacó, mas muitos pregadores sempre pregam sobre Jacó, sempre fala das travessuras de Jacó, mas sempre Esaú ele fica no esquecimento. E nesta noite, meus queridos, nós vamos falar aqui um pouco e aprender um pouco aqui sobre Esaú nesta noite. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vai dizer que ele era o primogênito de Isaac. Ele nasceu gêmeo de Jacó, mas porém ele nasceu primeiro e Jacó seguro no seu calcanhar. Aí muitos, quando vem falar sobre Jacó, a palavra Jacó dá a entender que, e também é o que está escrito também, que Jacó significa suplantador, enganador, trapaceiro. E Esaú, ele também traz no seu nome também, que significa peludo ou cheio de pelo. E no meu entendimento, isso são coisas também que não são muito boas para um ser humano. Porque se somos cheios de pelo, creio eu que, já pensou, pastor Geraldinho, aquele homem mais peludão assim, talvez não tinha agradado muito a irmã Gisele. E já pensou também, se a gente tivesse assim aquele pelo que você pegou em algum lugar, com certeza isso incomodaria muito. De certa forma, se nós for analisar, esses pelos de Saul aqui, ele representa alguma coisa que também não é muito legal. Talvez estraga a fisionomia, a aparência, ou às vezes traz um incomodismo. Glória a Deus. Mas, meus queridos, não é exatamente sobre essas situações que eu quero falar para você nessa noite.
Porque o que Deus colocou no meu coração para falar para a igreja nesta noite é que nós devemos ter uma vida diferenciada de Esaú. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus de Israel. Porque aqui no último versículo que nós acabamos de ler, porque não achou lugar de arrependimento, ainda com lágrimas o buscou. Existem coisas, irmã Thelma, que é tarde nas nossas vidas. Existem coisas que às vezes nós deixamos passar. Deixamos a bênção passar. E às vezes nem com choro, nem com lágrimas, nós não conseguimos de volta. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Nós sabemos também, meus queridos, que o Senhor, Ele tem sido zeloso com o seu povo, tem instruído o seu povo, tem ensinado o seu povo, tem mostrado o caminho desde a fundação do mundo. E Ele continua fazendo isso até hoje. Com certeza com Esaú não foi diferente. Glória a Deus. Com certeza com Esaú também ele deu instrução, porém Esaú não obedeceu. A história de Esaú, ela nos revela uma história muito triste. Uma história que ele, pelo momento, pela uma falta de sabedoria, ele perdeu a sua primogenitura. A palavra de Deus, quando nós falamos em Esaú, cada vez que a gente lê sobre Esaú, o que mais traz à memória? Ele trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, por um prato de comida. Eu pergunto para você nesta noite, no que você tem trocado a sua primogenitura? No que você tem trocado a tua salvação? No que você tem trocado a sua vida com Deus? Repense nisso. Que foi fazendo isso que Esaú deixou de herdar o que era melhor. Porque, queridos, nós sabemos que na época dos patriarcados, nos nossos antepassados, existiam leis que sempre o primogênito era o sucessor do seu pai. Nós vamos ver dentro das Escrituras Sagradas que os reis, quando eles deixavam de reinar, por morte ou por qualquer outra circunstância, o filho primogênito reinava em seu lugar. E assim, nós vemos também os patriarcas também, quando eles morriam também a mesma coisa acontecia. O filho dava seguimento àquilo que seu pai fazia. E tinha essa promessa também para Esaú, porque Esaú também ele fazia parte. Esaú ele era da linhagem de Abraão, a qual Deus tinha promessa. Que ele, como primogênito, ele era o maior herdeiro de Isaac. Como primogênito, na morte do seu pai Isaac, era ele que era para conduzir aquela família. Tanto na vida secular como na vida espiritual. Mas Esaú, ele nunca se preocupou com isso. E aqui, meus queridos, eu entendo que muitas das vezes
Nós temos esquecido daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Deus tem promessa, porque eu e você somos filhos da promessa. E essa promessa, muitas das vezes nós temos jogado ela fora. Glória a Deus, aleluia. E eu aprendo aqui com Esaú, que nós temos que ser mais vigilantes. Temos que tomar mais cuidado com os pratos que nos oferecem. Porque muitas coisas que são oferecidas aí no mundo para o povo de Deus, realmente é só para tirar o povo de Deus da presença de Deus, afastar dos caminhos do Senhor, fazer eu e você perder a salvação. Temos que ter essa grande vigilância. Porque Esaú, ele pensou no presente. Ali no momento de fome que ele estava, seu irmão, que não é nada bobo, chegou e lhe fez uma proposta. E ele aceitou a proposta. Comer ali aquele prato de guisado, em troco, ele daria seu bem maior, que era todos os seus direitos de primogenitura. E esse bem maior, o povo de Deus tem trocado muito. Tem trocado pelo momento. Porque Esaú, ele pensou no momento presente que ele estava vivendo. Ele não pensou no futuro, ele não pensou na salvação. Ele queria viver o agora. Ele queria se encher, ele queria se preencher naquele momento. Só que muitas coisas que nós podemos ter ali um momento de prazer, isso é coisa que afasta o homem de Deus. Porque nós estamos falando de um homem que nos dá esse exemplo. E vamos pensar mais. Mas por que Esaú fez isso? Esaú, ele fez isso porque ele não se importou com as coisas espirituais. Ele levou as coisas de Deus, as coisas espirituais, a promessa de Deus, ele levou aquela em uma brincadeira. Ele não deu tanta importância. Para ele, ó, coisa que tanto faz. Quantas das vezes, até para a gente vir para a igreja, às vezes a gente não faz um pouquinho de esforço. E a benção, às vezes, estava aqui. E nós perdemos a benção. Isso é apenas um dos exemplos que eu estou dando. Esaú, ele tinha que se esforçar mais, pois ele tinha promessa. Ele tinha promessa. E era assim que se funcionavam as coisas antes. Nós temos que ser mais firmes com Deus. Nós temos que se fortalecer mais na presença de Deus. Nós temos que buscar mais as coisas espirituais. O povo de Deus tem que se desligar mais das coisas do mundo. Glória a Deus. Para não acontecer que nem aconteceu com Saul. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai dizer em Mateus 19. Em Mateus 19 vai contar a história de um jovem, que esse jovem, ele chega para Jesus e pergunta: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna?
E Jesus foi lá e falou dos mandamentos. Falou do amor. E ele falou que já praticava tudo aquilo. Queridos, mas no momento que Jesus falou para ele: vende tudo que tu tem e me segue. Aquele jovem apertou o coração, porque a riqueza que ele tinha era muito grande. E ele não seguiu Jesus. Outro exemplo que nós temos também: Judas, ele vendeu a sua salvação por 30 moedas de prata. E eu fico olhando para o povo hoje, vendendo a sua salvação. Glória a Deus. Quando olha para os bens materiais, fica difícil de seguir a Deus. Porque não dá para fechar a loja mais cedo. Não dá para cuidar da casa mais cedo, parar mais cedo. Às vezes o zelo é tanto pelos bens materiais que se esquece das coisas de Deus. E isso nos tira da presença de Deus. Faz nós perder essa promessa, que é a salvação. Porque a maior promessa que nós temos do Senhor é a salvação. Glória a Deus. Nós temos que aprender a olhar mais para as coisas do Senhor. Glória a Deus. E uma das coisas principal na vida de Saul, ele não teve esforço para buscar conhecimento, para buscar se firmar na palavra de Deus, se firmar naquilo que Deus tinha prometido. E hoje, muitas das vezes, chega o final de semana, for possível, nós vamos passear, vamos viajar, até às vezes dorme até mais tarde, mas não tira um tempo para a palavra de Deus. Glória a Deus. A falta de disciplina na vida de Saul foi uma das coisas, de Esaú, foi uma das coisas que atrapalhou muito. A falta de discernimento das coisas de Deus. Ele não buscou o espiritual. Não buscou compreender o valor da sua primogenitura. A falta de fé em Saul sobrava em Jacó. A falta de dedicação e temor de Deus na vida de Saul foi muito grande. As consequências das suas escolhas lhe qualificou como uma pessoa impuro, profano, e não participou mais daquilo que Deus tinha para ele, daquilo que Deus tinha prometido. E hoje Deus nos oferece o direito de participar. Ele nos deu esse direito quando Ele enviou o seu Filho amado para que viesse aqui, fosse morto em uma cruz, por mim e por você, para que eu e você fosse participante da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Queridos, e eu aqui nessa noite eu aprendo uma coisa. Que passa dia após dias,
E nós não temos valorizado tanto as coisas que Deus tem para nós. Nós não temos valorizado aquilo que Deus tem nos prometido. E da mesma maneira que você e eu valoriza as coisas de Deus, eu entendo, pastor Neto, que essa é a mesma forma que você valoriza a Deus. Temos que valorizar mais as coisas de Deus. Temos que dar mais importância para as coisas de Deus. Vivemos em uns tempos que igrejas vazias, as pessoas parece que estão assim se fechando, não sente mais aquela vontade de louvar a Deus, de vir para a igreja falar com Deus, se alegrar na presença de Deus. Queridos, e nós temos que se atentar mais para isso. Temos que se alertar mais para isso. Nos últimos tempos a gente tem arrumado tanta ocupação para deixar de vir à casa do Senhor. São tantas desculpas, pastor Neto, que às vezes a gente ruma para não vir na igreja. Tem os tropeços que o inimigo coloca, mas ainda tem as desculpas. Eu imaginei quando começou esse vírus, eu digo, agora as igrejas vão encher, irmão Daniel. As igrejas vão estar cheias. Mas pastor Geraldinho, usaram de desculpa para não vir mais adorar o Senhor. Usaram de desculpa para saírem da presença de Deus. Mas eu entendo que nesse meio tempo muitas coisas foram reveladas. Tem sido um tempo onde Deus revelou quem era o verdadeiro crente e quem é o verdadeiro servo de Deus. Mas também Deus revelou aqueles que vêm na casa dele por brincadeira. Às vezes para olhar a pregação do pastor, olhar o louvor que a irmã vai louvar, dizer se ela cantou bem, se ele pregou bem, se ele pregou mal. Esses foram revelados porque eles não vieram mais. Mas com tudo isso eu me alegro. Com tudo isso eu me alegro, porque Deus ainda se revela no meio do povo dele. Deus, ele ainda mostra quem é e quem não é. Deus, ele está presente, ele mostra ainda quem adora ele é espírito e em verdade. Glória a Deus, aleluia. Queridos, vamos se firmar mais na presença de Deus. Não vamos fazer que nem Esaú. Vamos ser diferentes. Vamos dar mais importâncias para as coisas de Deus. Vamos se importar mais com aquilo que Deus tem para nós. Vamos se aprofundar mais na palavra. Vamos buscar mais o espiritual. Porque daqui não se leva nada. Eu concordo que temos que trabalhar. Temos necessidade, somos carne. Mas em primeiro lugar, as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus, ela diz: buscai primeiro as coisas dos altos, que as demais coisas serão acrescentadas. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que a gente, muitas das vezes, a gente está em falta com Deus. Muitas das vezes eu vejo nosso pastor pregar aqui, quando ele fala sobre o dízimo,
e aonde ele nos ensinou que nós temos que dizimar tudo em nossa vida, até o nosso tempo. Irmão, e se você não tem feito isso, você está em falta com Deus. Porque o principal dízimo é o teu 10% do teu tempo com Deus. Glória a Deus, aleluia. É tirar um tempo para Deus. É o que Deus mais se agrada. É o que Deus mais se agrada, é quando nós tiramos um tempo para adorar Ele. Quando nós tiramos um tempo para falar com Ele, para se alegrar na presença dEle. Porque esse tempo que nós tiramos para Ele, Ele vai nos recompensar 100 vezes mais. É diante desse tempo que a promessa vai nos alcançar. É nesse tempo que Ele vai trabalhar em nossas vidas. Glória a Deus. E aqui eu já quero finalizar também. Glória a Deus. Peço que a amada igreja tenha entendido essa palavra. Que Deus tenha colocado essa palavra no seu coração nesta noite. Que Deus tenha falado contigo nesta noite. Que a partir de hoje nós saia daqui pensando melhor. Eu não quero ser como Esaú. Eu quero ser diferente. Porque quando nós falamos aqui do Esaú, nós lembramos muito bem de Jacó. A promessa era para Esaú, mas Esaú não quis. Jacó é para mim, ele pegou a oportunidade. Mesmo mentindo e errando, o pastor Neto fazendo trapaça. Mas ele lutou para ter aquela bênção. Mesmo que lá no final, do jeito que ele enganou, ele também foi enganado. Mas ele se chegou para Deus. E Deus o perdoou. Mas ele lutou pela bênção. Eu entendo que ele imaginou assim: meu irmão, tu não quer a bênção não, né? Fala para o teu irmão nessa noite aí, olha para ele. Fala assim para ele: tu não quer a bênção não, né? Eu quero. Glória a Deus, aleluia. Foi assim que aconteceu com Jacó e Esaú. Esaú não estava nem aí para a bênção. E Jacó se preocupou. Pode custar o que custar, mas eu quero a minha bênção. Eu vou ser abençoado. Eu profetizo na tua vida nesta noite. Tu é um homem e uma mulher abençoada em o nome de Jesus. A promessa que Deus tem na tua vida, ela vai se cumprir. Porque Deus, Ele vai te dar força, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar estratégia. E você vai de encontro à tua bênção. Glória a Deus. Por mais que tu pense que esteja difícil. Porque com Jacó não foi diferente. Jacó teve que correr, teve que fugir, teve que trabalhar de graça. Teve que pagar preço. Mas ele bateu o pé. Eu quero a minha bênção. Eu vou ser abençoado, já que meu irmão não quis. Eu quero a minha bênção. E eu profetizo na tua vida aquilo que Deus tem para você. Receba em o nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade.